Olá, boa noite. Seja bem-vindo a mais uma edição do Jornal da Justiça. O Seminário das Altas Cortes dos BRICS, bloco formado pelo Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, debateu sobre como a tecnologia ajuda o Poder Judiciário a prestar um serviço mais rápido e efetivo para o cidadão. Na abertura, o presidente da Suprema Corte Federal, o ministro Dias Toffoli, apresentou as ferramentas que transformaram o andamento dos processos na Corte. E você vai ver também. Ministério Público Federal denuncia 14 pessoas por fraudes nos fundos de pensão da Caixa e da Petrobras. Mineradora Vale vai pagar pela instalação de poços artesianos em Belo Horizonte. O Judiciário da Paraíba discute sobre como atender pessoa com transtornos mentais e em conflito com a lei. E ainda, conheça o trabalho da Justiça de Mato Grosso para a ressocialização de presos. Representantes dos países que compõem o BRICS, Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, discutiram sobre o uso da tecnologia no Poder Judiciário. O encontro reuniu representantes das Supremas Cortes dessas nações. A ministra Rosa Weber, presidente do TSE, abriu o seminário e falou de duas experiências brasileiras de sucesso: a urna eletrônica e o cadastramento biométrico da Justiça Eleitoral. Medidas que deram mais segurança e agilidade às eleições no país. Temos trilhado no Brasil um longo caminho na construção de um processo eleitoral seguro, buscando as melhores práticas de gestão a partir de soluções tecnológicas inovadoras, pautadas na qualidade e na transparência. No painel de abertura, o ministro Dias Toffoli, presidente do STF e do CNJ, lembrou que o Supremo tem trabalhado para ser uma corte cada vez mais tecnológica. O virtual agora já é real. Nesse cenário, impõe-se ao Poder Judiciário o desenvolvimento e aprimoramento contínuos de ferramentas, práticas e soluções que promovam o total ingresso do Judiciário na era digital. O ministro lembrou os resultados positivos apresentados pelo STF. 94% dos processos já tramitam em meio digital. E, de janeiro a outubro, os ministros do Supremo julgaram quase 11 mil ações pelo plenário virtual. A ideia do seminário é que cada uma das altas cortes do BRICS apresente alternativas para aprimorar a atividade judicial nos países do grupo, tanto no controle de processos quanto para facilitar o acesso da população ao sistema de justiça. Para que avancemos nessa seara, precisamos estar sempre em diálogo, trocar experiências, compartilhar êxitos e desacertos, como estamos e faremos no dia de hoje. Foi o que fez a Rússia ao lançar o portal e-Justice, que hoje recebe mais de 20 mil visitas por dia. Pelo celular, o cidadão, o advogado e o servidor do governo podem pesquisar informações sobre processos e jurisprudências. Além disso, parte das audiências da Suprema Corte passaram a ser feitas por videoconferência, já que o país possui 4 fusos horários diferentes. Esta implementação permite a melhor materialização do direito de exercer o direito de defesa perante o Tribunal, artigo 52 da Constituição. A China também apresentou resultados positivos. O país lançou 4 plataformas de transparência do Poder Judiciário na internet. Mais de 500 tribunais chineses já fazem parte do programa, com 980 milhões de processos cadastrados e mais de 100 milhões de visitas por mês. A tecnologia veio para melhorar a relação de confiança com os cidadãos. O ministro Alexandre de Moraes, que mediou a conferência chinesa, falou em revolução da justiça por meio da informatização, já que os dados podem ajudar em outras políticas públicas. O presidente do Tribunal Superior Eleitoral, a ministra Rosa Weber, que, por sinal, também irá instalar no Tribunal Superior Eleitoral a possibilidade do plenário virtual. E o Tribunal Superior Eleitoral, e, consequentemente, depois toda a Justiça Eleitoral, também dará um grande salto de qualidade, rapidez, efetividade na prestação jurisdicional. A tecnologia ainda é um desafio para a África do Sul.
O país assume que ainda está engatinhando na implementação de soluções digitais. Os tribunais de justiça do país utilizam muitos papéis, o que tem causado atraso nas sentenças e complicações no acompanhamento das ações. O chefe do Poder Judiciário sul-africano ficou impressionado com o que viu no encontro. A Suprema Corte da África do Sul, o Judiciário da África do Sul, vem com passos seguros implantando a informatização do judiciário local. E demonstrou também para todos nós que, além de implementar, de melhorar a prestação jurisdicional e tornar mais eficiente a gestão da documentação forense, a informatização, no caso deles e também no nosso caso, traz um bônus adicional, que é justamente o de incrementar, de ampliar a credibilidade do povo no judiciário. A força-tarefa da Operação Greenfield denunciou 14 pessoas por fraudes bilionárias em fundos de pensão. A repórter Fernanda Porto tem os detalhes dessa denúncia. Boa noite, Fernanda. Oi, William. Boa noite para você, boa noite a todos que nos acompanham. Segundo a denúncia, a organização criminosa foi feita entre os anos de 2009 e 2015. Além de responder por gestão fraudulenta, lavagem de dinheiro e corrupção, o Ministério Público pede ainda que os acusados devolvam o dinheiro desviado e também paguem multa. O valor passa dos 5 bilhões de reais. Ainda segundo a denúncia, os principais participantes do esquema eram Mário Celso Lopes e Joesley Batista, que assumiu que cometeu os crimes em acordo de colaboração premiada. Ele contou que a desvalorização dos fundos de pensão era feito por meio de manobras que supervalorizavam as ações de previdência até serem incorporadas na empresa, que era comandada por Joesley e também por Mário. Depois, eles dividiam a participação das entidades, não respeitando o valor de mercado. Os procuradores da Força Tarefa informaram ainda que Joesley Batista não foi denunciado porque espera julgamento no Supremo Tribunal Federal sobre possível rescisão de acordo de colaboração premiada. William. Obrigado, Fernanda. Você vai conhecer agora o trabalho da Justiça de Mato Grosso, que contribui para a ressocialização de reeducandos. Debater alternativas, possibilidades e uma ação integrada, pensando na realidade do sistema carcerário de Mato Grosso, no que precisa ser mudado e em ressocialização para os reeducandos. Essa é a proposta principal das visitas realizadas pelo Grupo de Monitoramento e Fiscalização do Sistema Carcerário do Judiciário de Mato Grosso, que esteve nas cidades de Alta Floresta, Colíder, Peixoto de Azevedo, Sinop, Sorriso, Lucas do Rio Verde e Nova Mutum. Para quem está na cadeia, a chance de mudar de vida pode vir por 2 caminhos: educação e oportunidade de trabalho. Aqui em Alta Floresta, 17 reeducandos da cadeia pública já realizam trabalhos extramuros com a manutenção de prédios da prefeitura e a jardinagem de praças da cidade. Projeto importante demais para nós que estão presos, que estão a fim de recomeçar a vida de novo, é muito importante. E aqui fora a gente recebe esse carinho, recebe essa oportunidade. Eu agradeço muito, primeiramente, a Deus e às pessoas que começou esse projeto. Em novembro, o grupo conclui o monitoramento com as visitas às unidades de Cuiabá, Várzea Grande, Santo Antônio de Levergera e Chapada dos Guimarães. Um trabalho importante que vai contribuir com a mudança da realidade carcerária de Mato Grosso. Podemos agora fazer um panorama no que podemos incrementar as políticas públicas para o desenvolvimento e atenção, repito, física, sem dúvida, mas principalmente humana, para garantir a dignidade das pessoas que estão sob cárcere em Mato Grosso. Nós temos procurado não apenas conhecer o sistema prisional, mas criar oportunidades junto às nossas autoridades públicas e da sociedade civil organizada, criar oportunidades de emprego, de profissionalização, para resgate da dignidade dos nossos reeducandos, porque acreditamos que a recuperação, a ressocialização dos nossos presos acontecerá através da educação, da profissionalização e da garantia de emprego. O Jornal da Justiça também é feito com a sua participação. Mande sua mensagem para o nosso WhatsApp. Anote aí o número 61992606116.
E a seguir, o Judiciário da Paraíba discute como tratar pessoas com transtornos mentais e em conflito com a lei. Fique com a gente, voltamos em instantes. É ser igual, né? A igualdade. Para mim é um ponto de vista assim, que deveria ser mais igual as coisas, entende? Em Fortaleza, uma empresa de ônibus vai pagar a indenização por danos morais. Um dos motoristas constrangeu uma criança com deficiência. Pegar um ônibus, atravessar a rua, ler um livro e ouvir uma música. Nada disso parece complicado, mas para as pessoas com deficiência, isso muitas vezes gera algum tipo de restrição. Segundo o dado do Censo 2010, o Brasil possui mais de 45 milhões de pessoas com algum grau de deficiência, desde a mais simples até a mais severa. Isso representa 24% da população. A deficiência visual está em primeiro lugar. Ela afeta 18,6% dos brasileiros. Em segundo lugar está a deficiência motora, seguida da deficiência auditiva e da deficiência mental ou intelectual. Em 2018, o IBGE fez uma releitura dessa estatística e concluiu que mais de 12 milhões de brasileiros têm grande ou total dificuldade por causa da deficiência. Em 2015, a Lei de Inclusão da Pessoa com Deficiência, conhecida também como Estatuto da Pessoa com Deficiência, trouxe mudanças significativas no direito à igualdade, à vida, habitação, saúde, educação e ao transporte e mobilidade. No setor de transporte público, as empresas tiveram que fazer adaptações para garantir a acessibilidade. Rampas com elevação e espaço exclusivo para cadeirantes foram instalados. Melhorias que fizeram diferença na vida do Rodolfo, que sofre de paralisia desde que tinha 1 ano de idade, quando teve poliomielite. Facilitou tanto que eu abdico de andar no meu carro adaptado para andar nos ônibus. Os ônibus antigamente, não só para nós com alguma deficiência, para os usuários em geral de ônibus urbano, inclusive quando chovia, a água entrava dentro das janelas, era uma estrutura muito deficitária. Agora, todos eles estão com essa nova frota, de um modo geral, está muito atendendo a bom tempo todos nós. Mesmo com todas as garantias de acessibilidade, em Fortaleza, o motorista de uma empresa de ônibus barrou uma menina com deficiência, que na época tinha 8 anos, de entrar no coletivo. A tia da criança ainda apresentou o documento emitido pela prefeitura que garantia a gratuidade do transporte. O motorista só liberou a entrada porque os outros passageiros ficaram insistindo. E mesmo assim, ele continuou constrangendo as duas. A empresa recorreu ao STJ depois que foi condenada pelo Tribunal de Justiça do Ceará a pagar indenização por danos morais no valor de R$5 mil. Ela alegou que o motorista não teria constrangido as autoras da ação. Mas o relator, ministro Vilas Boas Cueva, manteve a condenação. O magistrado observou que a Lei de Inclusão da Pessoa com Deficiência dedicou todo um capítulo ao direito ao transporte e à mobilidade, confirmando a necessidade de se assegurar a acessibilidade das pessoas com deficiência aos meios de transporte coletivo, como forma de promover o pleno exercício de direitos. Os ministros da terceira turma também reafirmaram o entendimento do Código de Defesa do Consumidor, de que o defeito na prestação do serviço gera a obrigação de reparar os danos causados ao consumidor, independentemente da existência de culpa. A Justiça da Paraíba discute a implantação do Plano Estadual de Atenção à Pessoa com Transtorno Mental e em conflito com a lei. Representantes do GITIS, Grupo Interinstitucional de Trabalho Interdisciplinar em Saúde Mental, discutiram um plano de ação que inclui uma política estadual de tratamento em regime aberto para pessoas que sofrem algum tipo de transtorno mental e que estejam em conflito com a lei. O grupo pretende implantar as ações no prazo de 1 ano. Nós estamos tentando fortalecer essa rede de atendimento. Essa rede de atendimento ela precisa ser eficiente, né? E as abordagens, né, que serão feitas a partir
da recomendação de um tratamento em meio aberto, né, é preponderante para que haja avanço. O propósito nosso aqui é reunir esses diversos atores, por exemplo, o Executivo por sua Secretaria de Saúde, o Executivo pelo Sistema Penitenciário, o município de João Pessoa por sua Secretaria de Saúde, a Universidade Federal da Paraíba, o Ministério Público, a Defensoria Pública, para que em conjunto a gente possa minimizar a falta de política pública. Ludmila Cerqueira Correia, professora da UFPB e coordenadora do Grupo de Extensão Loucura e Cidadania, relatou algumas experiências vividas por mulheres, consideradas inimputáveis, que desconheciam informações sobre seus processos. E nosso projeto de extensão, ele começou então a acompanhar e escutar essas mulheres e fazer a ponte com os órgãos do sistema de justiça. A voz dessas mulheres passaram a ser escutadas porque a gente começou a também encaminhar relatórios interdisciplinares. A implantação dos JITs é um dos eixos do programa Justiça Presente do CNJ. Um outro encaminhamento, acredito que mais prático, foi pensar do ponto de vista sistemático desse plano, trazendo aí eixos que vão desde a prevenção, passando pelo fluxo de atendimento e de diálogo, de comunicação entre o sistema de justiça e o executivo e o processo de desinster, né? Quais são as instituições que vão estar recebendo essas pessoas após o cumprimento da medida. O vestibular indígena da Universidade de Brasília abriu 85 vagas para o ano que vem. A participação dos índios no ensino superior cresce ano a ano no país. O direito à educação é garantido pelo Estatuto do Índio e também pela Constituição. A Universidade de Brasília tem quase 53 mil alunos. Aqui é comum ouvir uma língua pouco conhecida. Natasha veio da comunidade Ticuna, do Amazonas. Ela é caloura do curso de saúde coletiva, que escolheu pensando no próprio povo. É para melhorar para a minha comunidade, como é para orientar a pessoa da saúde, para orientar como é, né? Jennifer também faz saúde coletiva, um dos cursos mais procurados pelos índios. Ela é de uma comunidade tupiniquim do Espírito Santo. Eu tenho isso. Eu gosto muito dessa temática que estuda a saúde coletiva, tenho me identificado bastante com o curso, então eu acho que eu posso agregar muito nessa proposta de fortalecer o SUS, o subsistema, de como que a gente pode fazer para melhorar ou contribuir para que ele se organize de uma melhor forma possível para atender tanto os povos indígenas como a população não indígena. Hoje, a UNB possui 186 estudantes indígenas. O curioso é que os cursos mais procurados têm a ver com o que eles mais precisam na comunidade, como médicos, enfermeiros, cientistas sociais e engenheiros florestais. Em todo o país, a quantidade de índios em universidades e faculdades particulares é cada vez maior. Segundo o último censo da educação superior, o aumento foi de 512% de 2010 para 2016. Apesar desse crescimento, a participação deles ainda é pequena, 0,6% dos alunos de cursos superiores. A base legal que garante o direito à educação a esses brasileiros está na Constituição de 1988 e no Estatuto do Índio. O cuidado que tem que se ter nessas universidades é que, ao lidar com uma cultura diferente, que é a cultura indígena, que não é a mesma convencional, que a gente chama de ocidental brasileira, professores e alunos devem respeitar as particularidades, as vestimentas do índio, os hábitos de horário, os hábitos religiosos. Então, esse cuidado especial está previsto em lei e a universidade tem que zelar dessa diversidade. Yuri já fez a graduação em antropologia e continua na universidade no mestrado. E não para por aí. Também faz o curso de Ciências Sociais. A nossa contribuição é no sentido de contribuir também com a educação, com propriamente dita educação específica indígena, que os não indígenas devem conhecer a nossa realidade para estar conosco também. Em instantes, mineradora Vale vai pagar pela instalação de poços artesianos em Belo Horizonte. É daqui a pouco, voltamos já.
Independente de classe social, de raça ou religião. Para mim, justiça é ter tratamentos iguais para todos. A empresa Vale terá que pagar pela perfuração de 50 poços artesianos para garantir o abastecimento de hospitais e presídios na região metropolitana de Belo Horizonte. A determinação da Justiça de Minas Gerais e faz parte de um termo de ajustamento de conduta firmado entre a mineradora, o Ministério Público e a Copasa, que é responsável pelo abastecimento de água na região. Desde o rompimento da barragem de Brumadinho, o fornecimento ficou prejudicado na Grande Belo Horizonte. Nos próximos dias, a Justiça deve decidir se a Vale terá que ressarcir o Estado de Minas e regiões próximas pelo gasto com o Corpo de Bombeiro, calculado em quase 50 milhões de reais. A caipirinha agora é patrimônio imaterial do Rio de Janeiro. O reconhecimento foi dado nesta semana após a sanção de uma lei estadual. Uma receita bem conhecida pelos brasileiros. Tradicional, ela vai limão, cachaça, açúcar. Ela é bem fácil de se fazer. Eu acho que por isso que ficou bem difundido no Brasil, por ser uma receita simples e fácil de fazer. Reconhecida por muitos como bebida símbolo do país, a caipirinha agora também é patrimônio imaterial do Rio de Janeiro, reconhecida em lei, sancionada pelo governo do estado. O patrimônio imaterial é tudo aquilo feito a partir da criatividade humana e transmitido de geração para geração, fazendo parte da história de um local. Desde 2018, ano em que o drink completou 100 anos, a proposta de reconhecimento de patrimônio imaterial da caipirinha tramitava na Assembleia Legislativa do Rio. A bebida é o único coquetel brasileiro reconhecido internacionalmente pela Associação de Bartenders. O Rio de Janeiro foi o primeiro estado a declarar a caipirinha como patrimônio, embora a bebida, segundo historiadores, tenha nascido no interior do estado vizinho, São Paulo, no século XIX. Grande parte das fontes históricas indicam que ela começou em São Paulo, no interior de São Paulo, ali na região próxima a Piracicaba, porque era uma grande região, uma vasta região de produção canavieira, e ela se popularizou a partir da Semana de Arte Moderna. O drink, ele foi criado, dizem que foi criado em homenagem à artista Tarsila do Amaral, que era uma das expositoras nessa semana. O registro dos bens imateriais culturais brasileiros começou em 2004, com a Lei do Tombamento, feita com base em regras da Unesco e da Constituição Federal, que atribuiu aos estados o reconhecimento de bens culturais de natureza material e imaterial. O registro pode ser feito por meio de análise do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, IPHAN, e da Unesco, ou mesmo por leis locais de incentivo à cultura, como fez o governo do Rio de Janeiro. Atualmente, há 48 bens culturais nacionais imateriais registrados no Brasil, entre eles o frevo, a capoeira, a literatura de cordel e agora a caipirinha. É hora de dar um giro na rede para saber as últimas notícias. Vamos até a redação do Jornal da Justiça falar com a repórter Carla Lucena, que tem as informações. Boa noite, Carla. Oi, William. Boa noite para você. Boa noite a todos que acompanham aqui o Jornal da Justiça. Vamos começar o giro de hoje com duas notícias do Tribunal Regional Federal da 4ª Região. A primeira é uma decisão contra um recurso do ex-presidente Lula. O desembargador João Pedro Gebran Neto negou pedido de Lula para que o julgamento de uma questão de ordem marcada para a próxima quarta-feira fosse adiado. A Justiça deve decidir se a ação referente ao sítio de Atibaia deve voltar para a fase de alegações finais. Segundo Gebran, esse pedido deve ser feito no próprio dia do julgamento, em sustentação oral. Já a outra notícia é que o tribunal decidiu manter Antônio Palocci em prisão domiciliar. Assim, foi negado um pedido do Ministério Público que questionava decisão da Justiça Federal que determinou o regime aberto para o ex-ministro. Palocci foi condenado na Lava Jato por corrupção passiva e lavagem de dinheiro. A pena dele é de 9 anos e 10 dias de prisão. No regime aberto, Palocci deve permanecer recolhido de segunda a sexta a partir das 8 da noite até as 7 da manhã do dia seguinte. Aos sábados, a partir das 8 da noite
integralmente aos domingos e feriados. Bom, uma outra notícia, a Justiça Federal aceitou uma nova denúncia da Força Tarefa da Lava Jato no Paraná contra 11 executivos. Eles são ex-funcionários das empresas OAS, Mendes Júnior, Engevix, Alusa e Galvão Engenharia e vão responder na Justiça por formação de cartel na Petrobras. De acordo com o Ministério Público Federal, no Paraná, eles se valeram do abuso do poder econômico para fraudar e direcionar editais de licitação da petroleira. O chamado Clube das Empreiteiras atuou entre 1998 e 2014. E a gente termina o giro com essa notícia. Há pouco, o Ministério Público Federal informou que teve ciência hoje da prisão do réu foragido Arthur César de Menezes Soares Filho, em Miami, nos Estados Unidos. A nota também diz que os procuradores da Lava Jato no Rio de Janeiro esperam que sejam cumpridos pedidos já formalizados às autoridades americanas para assim dar prosseguimento ao processo. Conhecido como Rei Arthur, ele estava foragido desde 2017 e é acusado de envolvimento na compra de votos para a eleição do Rio como sede das Olimpíadas de 2016. E você aí de casa quer rever alguma das nossas reportagens? Então segue a gente no nosso canal no YouTube, a TV Justiça Oficial. Eu fico por aqui, desejo um ótimo final de semana a todos e agora vai com você, William. Obrigado, Carla. E o Jornal da Justiça termina aqui. Muito obrigado pela sua companhia. A gente reforça o convite, hein? Mande sua mensagem para o nosso WhatsApp. Anote aí o número, 61992606116. Uma ótima noite para você, um excelente fim de semana.